você conhece a Chevrolet Veraneio? Para você que conhece, esse vídeo é uma ótima oportunidade de matar a saudade. Quanto será que custaria uma Chevrolet Veraneio hoje em dia? Fica comigo que eu vou te contar essa e outras curiosidades no decorrer desse vídeo. Hoje você vai acompanhar a história desse carro, algumas versões, consumo, enfim, uma série de curiosidades do Chevrolet Veraneio, o SUV raiz antecessor do Chevrolet Blazer. Tudo começou em 1925, quando a General Motors brasileira começou suas atividades como Companhia Geral de Motores do Brasil, no bairro de Ipiranga, São Paulo. A fabricante americana preparou uma surpresa para seu quarto salão do automóvel em 1964, uma bela caminhonete chamada de Chevrolet C1416. Os modelos mais básicos foram lançados com a introdução das picapes C1404, de chassi curto, C1505 com chassi mais longo e C1414 com chassi curto e cabine dupla. Houve uma melhora considerável se comparada com a rústica Chevrolet Amazona. A cabine do C1416 é relativamente baixa, o que tornava o acesso tão fácil que os estribos laterais ficavam restritos a crianças e pessoas de baixa estatura. Essa versão foi desenhada por Ludger Whitmore e foi comercializada até o ano de 1969 como uma versão de entrada. Essa versão tinha o seu uso exclusivo para as Forças Armadas, ambulâncias e empresas privadas. Já no ano de 1970, o veículo foi reposicionado pela montadora como um utilitário esportivo e foi rebatizada como Chevrolet Veraneio. Essa nova estratégia da montadora focou seus esforços em versões mais luxuosas, que começaram a transportar as famílias de alto poder aquisitivo, políticos, empresários e grandes fazendeiros da época. Só magnata que conseguia comprar esse carro para levar as suas famílias com bastante conforto em suas viagens. Seu principal problema, que não alavancou as vendas, foi exatamente esse: seu alto preço. Inclusive, daqui a pouco vou te informar quanto custaria hoje um Chevrolet Veraneio 0 km. Se as versões luxuosas do Opala já custavam uma fortuna, imagine um Chevrolet Veraneio. Além do preço, outra questão que afetava bastante as vendas do Chevrolet Veraneio era a tendência de mercado. Naquela época, o brasileiro priorizava a compra de sedãs e coupé de grande porte e não haviam se acostumado com a ideia de um SUV desse tamanho na garagem. Para você ver como são as coisas. Hoje muita gente está priorizando os SUVs e vários sedãs de sucesso já saíram de linha. O Chevrolet Veraneio usava um motor 4.3 de 6 cilindros e 142 cavalos de potência, que unia confiabilidade mecânica, robustez e bastante força em baixa rotação. Mas tem aquele ditado que diz: cavalo anda, cavalo bebe. É claro que para uma SUV, a gasolina das décadas de 60 e 70 era considerado normal fazer 4,3 km por litro de gasolina. O motor 261 Chevrolet Brasil 4.3 era bastante bêbado, mas tinha bastante fôlego e, aliado a uma boa posição de dirigir, dava ao carro uma estabilidade dentro dos padrões da época. Seu conjunto de suspensão, carroceria e chassi cumpriam bem o seu papel, oferecendo bastante conforto para todos os seus ocupantes. O carro ficou muito tempo relacionado à viatura de polícia, já que, devido ao ótimo desempenho e durabilidade, foi camburão na época da ditadura brasileira. Dava susto em muita gente, hein? Quando estava ali em perseguições e entrava varrendo as ruas de traseira nas curvas. Seu câmbio exigia poucas mudanças de marcha, o que favorecia bastante nessa utilização pela polícia. No começo, você levava alguns sustos, mas com o tempo, você se acostumava com algumas limitações do veículo. O Chevrolet Veraneio era um carro bem pesado,
cerca de 2 toneladas. Sua condução a 140 km por hora exigia atenção redobrada. O que freava toda essa estrutura era um sistema de freio a tambor nas 4 rodas. As versões com 4 portas eram exclusividades nacionais, já que as Suburban americana, que eram veículos do mesmo porte, tinham apenas 2 portas. A título de curiosidade, as Suburban ganharam 4 portas apenas no ano de 1973. Você gosta de curiosidades de carros antigos? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e continuo te apresentando as qualidades do Chevrolet Veraneio. Com certeza, uma delas era o conforto de condução muito parecido com um carro de passeio. Isso era possível por causa da suspensão dianteira independente e molas helicoidais no eixo traseiro. Esse sistema absorvia bem os impactos dos pisos irregulares, garantindo segurança e conforto. 9 pessoas são acomodadas com relativo conforto nesse carro, ou 6, sem um terceiro assento que vinha na época como um opcional. Seu porta-malas tem uma grande tampa com abertura para cima, o que facilita o acesso ao espaço interno. Sua capacidade é de 1.607 litros, mas caso fosse preciso levar mais cargas, ou até mesmo objetos maiores, era só rebater os bancos traseiros. Com os bancos rebatidos, essa capacidade chegava a incríveis 3.160 litros. Seu painel era bem simples e oferecia apenas o básico do básico, como porta-luvas, cinzeiro e um espaço dedicado para o rádio. Já o painel de instrumentos era bastante completo, com marcadores de temperatura do motor, amperímetro, velocímetro que lembra uma meia-lua de 180 graus, marcador do nível de combustível e pressão de óleo. Seu volante de 2 raios recebia ao centro um arco meia-lua que servia de buzina e o câmbio era um manual de 3 marchas com alavanca na coluna de direção. Esse câmbio manual de 3 velocidades e seus engates não eram muito precisos, principalmente nas trocas rápidas. Suas relações eram bastante longas e nada disso atrapalhava o desempenho. A relação da segunda marcha foi rapidamente encurtada, melhorando ainda mais a agilidade. Com essa mudança, o carro que fazia o 0 a 100 em 20,7 segundos foi conduzido para 18,3 segundos. Parece pouco, mas era uma marca bem respeitada para a época. Sua direção era normal e lenta, com mais de 6 voltas de trava a trava. O Chevrolet Veraneio é um SUV de luxo grande, bonito e poderoso, especialmente quando colocado ao lado do Willys Rural, um dos seus principais concorrentes da época. Sua ventilação interna era ótima por causa dos enormes quebra-ventos e pelas saídas de ar localizadas abaixo do painel, excelente para ventilação dos pés. Muito interessante, não é mesmo? Antes que você se esqueça, já deixa seu like para levar essas informações para mais pessoas, ok? A versão de luxo de 1970 trouxe um novo padrão de acabamento, com decalques nos painéis imitando mogno, painéis nas portas redesenhados, rádio, porta-malas acarpetado, listras pintadas nas laterais, garras nos para-choques e calotas integrais. A lista de opções inclui bancos dianteiros reclináveis, pintura metalizada e cobertura de teto em vinil. Em 1971, os 4 faróis pequenos foram substituídos por 2 grandes e a grade frontal recebeu 3 faixas horizontais com logotipos no meio. 2 anos depois, a tão esperada direção hidráulica entrou na lista de opções, facilmente identificados pelo volante do Opala SS. Em 1976, tinha um motor 2,5 litros de 4 cilindros do Opala, com apenas 87 cavalos a 4.800 RPM e 17 kg de torque a 2.600 RPM. O carro possuía um tanque de mais de 80 litros de capacidade. Com a evolução do veículo, a Chevrolet recorreu ao câmbio M20 de 4 marchas, com alavanca no piso e diferencial com relação de 4,78 por 1.
Os freios também foram aprimorados em 1981 e o motor Chevrolet Brasil de 4,3 litros foi substituído pelo famoso motor do Opala 4.1 de 6 bocas, movido a gasolina ou etanol, com câmbio de 4 marchas. O Chevrolet Veraneio cessou a sua produção em 1994 e seu sucessor foi a Blazer e a Gran Blazer importada da Argentina. E agora, a resposta daquela pergunta: e quanto custaria um Chevrolet Veraneio hoje em dia? Para chegar num valor aproximado, é necessário considerar as várias mudanças da moeda ao longo do tempo, já que não temos nenhum parâmetro de mercado. Levando isso em conta, o Chevrolet Veraneio de luxo topo de linha custaria hoje aproximadamente R$207 mil. E você, conhecia o Chevrolet Veraneio? Se sim, compartilhe conosco alguma história curiosa aqui nos comentários. Para você que gosta ou deseja conhecer carros antigos, vou deixar mais um vídeo do canal disponível. Te agradeço por prestigiar o canal se inscrevendo e deixando seu like. É só clicar nesse vídeo que está disponível que eu já te aguardo no próximo vídeo.